nova série de mensagens. E confesso que lutei com Deus para saber se deveria falar sobre esse assunto mesmo. Como sempre, Deus venceu, né? Isso é bom para todos nós. E obrigado. Quando a gente pensa num assunto como esse, hipocrisia, normalmente, pode ser por vários motivos, a nossa tendência é achar que é algo muito duro, ou que a nossa mente muitas vezes vai para tentar buscar alguém que a gente acha que precisa mais ouvir isso do que nós mesmos. Mas a gente sabe que tudo que está na palavra de Deus visa o nosso crescimento verdadeiro. E a gente tem que encarar qualquer coisa, sinta confortável ou desconfortável com isso, como sendo uma demonstração clara da graça de Deus, como está lá em Tito 2, né? Já falamos várias vezes sobre esse trecho, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, daquela forma, né, que agrada a Deus. Tudo que está na palavra de Deus tem como alvo um coração como o nosso, que precisa ser purificado, para a gente experimentar a vida cristã, e não acharmos que existe outra alternativa para nós. Então vamos orar, e a gente vai, nessa mensagem que é uma introdução ao assunto, ok? Senhor Deus, agradecemos por podermos estar aqui nessa manhã, pedimos que o Senhor leve a nossa mente, as nossas emoções, até nossas crenças debaixo do Teu controle, que a gente possa estar aberto, como diz na Tua palavra também, como crianças recém-nascidas desejando o genuíno leite, para nos dar crescimento, que a gente possa olhar para o Senhor, para a Tua palavra, como o alimento que nós mais necessitamos, como aquilo que nós, sem isso, não podemos viver. Para que o Senhor use a Tua palavra para nos convencer, para nos repreender, nos corrigir e nos educar a termos uma vida que se agrada somente naquilo que o Senhor se agrada para nós. Precisamos da Tua ajuda, porque nós temos um coração resistente, Senhor. Temos um coração que acredita muito nele mesmo. Pedimos que o Senhor use esse assunto para a glória do Teu nome, para que, à medida que nós formos aprendendo, nós possamos, de fato, praticar como um corpo, para sermos transformados e termos certeza de estarmos agradando o Teu Filho, que deu a vida por nós, para nos resgatar de tudo que não presta, de tudo que aquilo que a gente se acostuma, mas que não é da vontade do Senhor para nós. Te agradecemos pela esperança que nós temos, esperança bíblica, porque é dessa forma que nós seremos as pessoas que vão ter a obra completada, aquela que o Senhor começou na nossa vida. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente pensa nesse assunto, né, a questão da hipocrisia, como eu falei, essa mensagem é introdutória. Precisamos entender que o mundo que a gente vive, o homem atual, né, o ser humano,
na falência e na frustração com sua essência distorcida pelo pecado, ele tem se contentado em ser não mais que uma aparência de alguma coisa. Ou seja, teve por muito tempo, muitas décadas, o homem defendeu o fato de que ele devia ser, a vida ia dar certo se ele fosse o que ele quisesse ser. E ele tentou fazer isso. Como isso não deu certo? Porque ele não tem como eliminar o pecado, eliminar a maldade da sua vida. Ele não tem, mesmo fazendo o que ele quer, ele não tem como trazer um sentido verdadeiro à sua vida, mesmo que ele consiga viver do jeito que ele quer. O que ele tenta fazer então? Ele tenta apresentar algo diferente. Ele tenta agora assim, não mais viver do jeito que eu quero, mas agora eu tenho que parecer algo que eu quero, mesmo não sendo. E é por isso que há tanto sucesso nas mídias, né? Cada vez explodindo as possibilidades das pessoas viverem aparentando algo que não são, impressionando as pessoas com uma imagem que não corresponde à realidade da vida delas, porque é uma outra forma de desespero. Não conseguimos dar certo fazendo o que a gente queria, então agora pelo menos eu tenho que parecer algo que eu não sou. É uma alternativa, mas é o mesmo desespero. Quando a gente pensa na questão da definição dessa palavra, hipocrisia, ou hipócrita, interessante que, de onde ela veio no grego clássico, ela não significava inicialmente, não tinha um sentido negativo, era simplesmente o sentido de alguém que respondia a algo, é o sentido dessa palavra, trazia uma resposta. Só que mais tarde foi adquirindo um outro sentido, que é alguém que interpretava algo enquanto fornecia uma resposta. Aquela ideia não só de um orador, mas daquele que criava uma situação para que a sua mensagem fosse aceita. E isso migrou para a ideia que foi muito usada também na Grécia Antiga, na questão do próprio teatro. E essa imagem que o Novo Testamento apresenta, né? A definição de hipocrisia basicamente é você desempenhar um papel. Não é você, mas você parece o que você quer ser, parece outra coisa, desempenhando um papel. É aquela imagem da máscara no teatro, sabe? Aquela assim, como estava no começo aí. Você não é aquilo, mas parece, ou quer parecer algo. Hipocrisia é o fingimento, é a mentira de um coração que almeja justamente o oposto do que parece. Está escondendo algo, porque se mostrar o que parece, não dá certo. É o auto-engano, essa é a ideia. Por isso que é tão difícil de ser vencido. Porque enganar a si mesmo, a gente vai ver daqui um pouco, é um texto, faz com que daqui a pouco eu não consiga mais perceber o que é realidade, o que eu sou de verdade. Então é parecer algo que não é, e nem tem a intenção de ser. É tentar viver uma vida que na verdade você não está interessado naquilo. Mas é bom parecer que estou interessado naquilo. Essa é a ideia, quando o Novo Testamento usa essa palavra. Talvez por isso seja o pecado mais detestado e condenado no Novo Testamento. Infelizmente é tão natural em nós, porque nos dá muitas coisas que a nossa velha natureza deseja. Quando a gente, ao invés de trabalhar para ser algo de verdade, mas simplesmente aparenta algo, aquilo a gente já consegue algumas coisas que a nossa velha natureza gosta. A gente consegue um senso de importância, por exemplo,
a gente consegue reconhecimento dos outros, a gente consegue certos relacionamentos que a gente quer, só que tudo isso sem um fundamento sólido, daqui a pouco desaba, porque é fundamentado em uma mentira, não é algo verdadeiro. Mas a nossa natureza pelo menos satisfaz com isso por algum tempo, e por isso é tão poderoso. O Senhor Jesus foi atacado pelos hipócritas e combateu essa realidade em suas vidas. Percebe? Jesus falou desse pecado como, falou mais disso do que qualquer outro. Porque isso travava a vida das pessoas, impedia realmente delas se tornarem o que Deus queria para elas. Então Jesus combateu isso na vida daqueles líderes hipócritas e na vida das pessoas que tinham aqueles líderes como seus modelos. Tem muitos trechos, se Deus permitir a gente vai ver nas mensagens aí seguintes, mas um deles interessante é esse, Marcos 12, a partir do verso 13 diz: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Essa era a intenção verdadeira, é isso que eles queriam fazer com o Senhor Jesus. Mas olha aí, chegando disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Olha que coisa linda, pessoal. Mas de fato eles acreditavam nisso? Se alguém acreditasse nisso a respeito de Jesus, eles parariam ali e falariam: peraí, se eu realmente acredito nisso, então agora ele é meu Deus, agora eu vou me submeter a ele, agora ele é meu Salvador. Mas eles tinham um discurso que, para quem estava ouvindo ali, parecia: nossa, esses caras estão atrás da coisa certa, eles estão perto de Jesus, olha como eles querem aprender com o mestre. Aí eles perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Qual era a intenção deles nessa pergunta, lá no começo do texto? Apanhar Jesus em algum erro. Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Porque havia todo um pensamento ali, na cabeça desses judeus. Eles acreditavam que a imagem na moedinha ali de César, eles se revoltavam em pagar tributo, porque eles interpretavam que até aquela imagem da figura de César, cometer aquele ato, se envolver com aquilo, era promover a idolatria, porque havia a imagem do imperador na moedinha. Então eles queriam que Jesus caísse na idolatria para poder acusá-lo. E Jesus falou: vamos separar as coisas aqui. Mas ele fez o que ele falou para mostrar assim: eu conheço vocês. Percebeu a hipocrisia, o fingimento, a má intenção por trás daquele belo discurso. E a palavra hipócrita, então, ou hipocrisia, tem a ver com isso, o ato de responder ou atuação de um artista de teatro, uma dissimulação. Só que essa triste realidade não se encontra somente lá nos fariseus, ela se encontra no cristianismo sem compromisso, que ainda tem uma aparência de cristianismo. Os cristãos se sentem bem como cristãos normais, como se a aparência ou impressão de uma vida transformada fosse igual à realidade dessa vida transformada. Agora, se ao invés de nos compararmos com Jesus e com os padrões
bíblicos, nos compararmos com a média dos cristãos, nós fazemos parte disso muitas vezes, cada vez mais satisfeitos consigo mesmos, ainda que vivendo em rebeldia quanto ao propósito de terem sido salvos. Qual é o propósito da nossa salvação? Sermos transformados, né? Mudança. Deus nos salvou para dar uma reviravolta na nossa vida, para tirar tudo que não empresta para nós, nem aos olhos dele, lógico, e falar assim: agora você vai viver desse jeito aqui. Inclusive a hipocrisia tem que ser retirada. Então, se a gente comparar com a média dos cristãos, eles estão satisfeitos, cumprindo os rituais esperados, frequentando os ambientes certos, falando coisas que estão pré-estabelecidas, que cristãos falam e fazem. Lembrei do trecho agora, daquele de Isaías 1, que Deus chega para o povo, lembra Israel? Isaías 1, Deus fala assim: olha, Israel, não tem necessidade de você ficar, e Deus tinha estabelecido essas coisas, você ficar vindo aqui, estabelecendo, cumprindo sacrifícios, fazendo tudo isso, tudo certinho, lá bem bonitinho, específico, se o coração estiver longe de mim. Isso está atrapalhando o nosso relacionamento. Não é que Deus não queria que aquilo fosse feito, era uma forma de manter o povo perto dele, mas ele falou: tem que ser com o coração em ordem. Isso aqui não pode se tornar um mero ritual. Não pode achar que simplesmente uma atividade religiosa é igual relacionamento comigo. E se você ler aquele trecho de Isaías 1, a gente não vai ler aqui, né? Mas se você ler ali, você vai perceber que aquela mistura de algo que devia representar uma realidade, mas cuja realidade não existia no coração das pessoas, Deus fala: isso me dá dor de barriga, me dá náusea, isso aqui me faz querer vomitar. Não aceito isso. Deus não aceita. E se Deus não aceita, e Ele habita em nós, Ele também quer que a gente não aceite isso. Não ache que isso é normal. É que a gente pode se acostumar facilmente com a vida de aparência. A gente pode fazer muita coisa, e Deus está vendo que eu nem queria estar fazendo aquilo. Nesse exato momento, nós temos uma luta aqui. Eu, nessa luta, pela graça de Deus, neste momento, a minha luta por ter que me concentrar aqui, falar, ensinar a palavra de Deus, talvez seja um pouco menor do que a de vocês. Talvez nesse momento, que minha cabeça tem que ficar aqui. Mas é fácil eu sentar lá, e eu não estar mais aqui dentro. Sim ou não? É fácil eu pensar assim: puxa, não vejo a hora para eu sair daqui e fazer realmente o que eu quero. Eu tenho uns planos para hoje, mas tem que vir aqui, o que eu vou fazer? Tem que estar com aquelas pessoas lá. Senão o Pierre, Maurício, o Rômulo vai ligar para mim depois, é ruim isso aí. Eu vou pegar no meu pé. O problema não é eu, o problema não sou eu, não tem nada a ver com a gente isso aqui. O problema é que Deus quer o seu coração e o meu. E Ele está recebendo um ato de adoração se de fato o nosso coração está alinhado com isso. Porque senão, Deus falou, não está servindo, não serve para mim, não serve para vocês.
Agora, a solução de Deus não é, não tem jeito, joga tudo fora. Não, a solução de Deus é, vamos aprender a alinhar o nosso coração com aquilo que Deus tem para nós, porque aquilo que Deus tem para nós é muito superior ao que você e eu acreditamos que é melhor para nós. Você pode sentir diferente, você pode achar diferente, pouco importa, Deus falou que é melhor. Então a gente não pode se sentir confortável na ilusão do próprio bem-estar, adotando a autoestima ou a autoestima, no fundo busca a mesma coisa, como substituto para a verdadeira sinceridade na vida, nas intenções e nas ações. Eu me pego muitas vezes, pessoal, parando um pouquinho, devia fazer mais, ou menos do que eu precisava fazer, mas parando e pensando assim, nossa Deus, será que no meio de tantas coisas, atividades, como cristão, até como pastor, será que meu coração está nisso mesmo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Como é que o Senhor está recebendo isso? Depois de muitos anos andando com o Senhor, irmãos, é fácil ficar uma coisa banal, é fácil, a gente sabe de todos os rituais, do que é esperado das pessoas, a gente sabe de tudo isso. É fácil viver um personagem, mas não é isso que eu quero. Eu tenho certeza que cada cristão aqui também não quer. O homem que vive de aparência de piedade é alguém que está na igreja, sendo confundido com o cristão normal. Paulo falou para Timóteo, nas suas últimas instruções, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e este é o motivo principal, isso que governa o coração, o ego, eu estou no centro, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo fala para Timóteo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nem estava aqui na mensagem, mas eu lembrei de uma reportagem que eu vi essa semana. Pegaram uma pessoa aqui, não sei que bairro aqui de Campinas, o delegado falou que é pior do que o João de Deus. Porque além de abusar sexualmente de não sei quantas mulheres, ele ainda cobrava para fazer isso. E era considerado um grande mestre, alguém que trazia Deus para as pessoas. Percebe como isso aqui que a gente lê atual? Não é brincadeira. Isso está acontecendo. Versículo 10. Tu, porém,
Isso aqui serve para nós, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão aplaudidos. Não, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, não hipócrita, mas seja de verdade, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apesar desse texto se referir principalmente aos falsos mestres que estavam ali passeando na época de Paulo e continuam até hoje, com suas características malignas que Paulo coloca aí, em oposição ao verdadeiro mestre cristão, ela diz respeito a qualquer coração humano. Porque as pessoas também são seres humanos, elas não começaram do jeito que elas estão terminando. E em qualquer um de nós existem estas coisas, ou pode existir, que precisam de correção bíblica. Esse texto mostra a diferença capaz de ser testemunhada, a diferença visível, Paulo está falando, não é diferença imaginária. Por isso que não existe você ficar seguindo mestres por aí e achar que é de Deus isso ou aquilo, se você não sabe como essa pessoa vive, se existe coerência na vida dela. Então esse texto mostra justamente isso, que essa diferença que é capaz de ser testemunhada entre a vida daquele que tem aparência de piedade, diferente da vida de alguém que possui piedade verdadeira, e Paulo está usando o seu exemplo aqui pessoal, cujo ensino e prática do ensino eram coerentes a ponto dele ter as experiências da vida de todo aquele que vive piedosamente. Todo cristão que está crescendo, está deixando a hipocrisia para trás, está vivendo uma realidade com Deus e não uma mera aparência, vai manifestar na sua vida aquilo que Paulo falou que tinha na vida dele também. Por isso que Paulo fala essas coisas que podiam ser vistas. Elas tornam um modelo, né? Ele fala: o meu ensino, tu tens seguido de perto aquilo que eu ensino, como é que eu ajo a minha vida, qual é o meu propósito, o que eu creio, como é que eu confio em Deus, como é que eu aplico aquilo que eu ensino à realidade da minha vida, a longanimidade, e uma série de coisas que levam o cristão neste mundo a sofrer algum tipo de perseguição, porque ele tem uma vida não de aparente piedade, mas de piedade verdadeira. O texto mostra a diferença entre esta piedade somente de casquinha, de aparência, não tem conteúdo ali dentro, não é real, oposta à vida de quem realmente tem. Como essa mensagem é introdutória, então tem vários trechos aí, tratando de assuntos diferentes, para a gente, Deus nos convencer, que mostram que a hipocrisia afeta toda a nossa vida, por isso precisa ser odiada, combatida e vencida. A hipocrisia é uma marca daquele que ainda não foi regenerado por Deus. É a marca, é o estilo de vida do não cristão. Pedro fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido,
Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amor fraternal não fingido é impossível de existir na vida de alguém que não foi regenerado por Deus. Não tem como. Só o amor fingido pode existir ali. O amor por alguma coisa que quer receber. O amor bíblico só pode existir num coração que foi regenerado biblicamente. Por isso a salvação tem esse alvo. Agora nos dá poder, capacidade de viver um amor não fingido. A hipocrisia impede os cristãos de crescerem em amor, porque o sacrifício exigido nunca chega a ser realizado. Por isso há ordens, essas ordens: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Outro trecho: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Todas essas palavras destacadas, é a palavra hipócrita, ou hipocrisia lá da língua original. Todas essas palavras aqui, que estão destacadas, são a mesma palavra. O amor não hipócrita, o amor não de representação, de mera aparência. As características do amor verdadeiro, que está lá em 1 Coríntios 13, por exemplo, não só lá, mas lá é bem claro, não podem ser vividas sem um compromisso verdadeiro, sem verdadeiro sacrifício e sem verdadeira comunhão. Mas como o amor é falso, ele fala amor é fingido, ele nunca realiza aquilo que deveria, e ele trai as expectativas de quem espera ser amado, porque não é amor, mas é um amor fake. É mentira. Quando você vai lá, não tem aquele conteúdo lá. Por isso que ela impede os cristãos de crescerem em amor. Se tiver ali abrigando isso no coração, se não tratar isso aí, o amor é interrompido, não tem como se desenvolver. Mais para frente te explica isso, se Deus permitir, em outras mensagens. A hipocrisia é o oposto de uma fé verdadeira e forte. Quando Paulo quer encorajar Timóteo a enfrentar certas situações ali, ele usa isso. Fala: Timóteo, eu lembro de você, lembro da recordação que guardo da tua fé sem fingimento, tua fé não hipócrita, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Paulo falou: eu sei que o que está em você não é uma fé fingida, por isso temos esperança. A hipocrisia impede que alguém viva conforme a sabedoria de Deus. Por quê? Porque faz parte da sabedoria, que está escrito ali em Tiago 3,17, a sabedoria porém lá do alto, essa é a sabedoria do mundo. Viver conforme princípios, lógica, propósito, fim do mundo, para viver do jeito que o mundo aprova e acabou. Mas a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e, mesma palavra, não hipócrita, sem fingimento. Então a sabedoria verdadeira é resultado de verdadeiro relacionamento com Deus, no qual há constante arrependimento do pecado, porque o nosso coração se encontra cheio disso, não é verdade? Então, se eu estou buscando a sabedoria, viver do jeito que Deus quer, logo eu me deparo que eu não sou daquele jeito, como Deus quer. Então eu posso me arrepender, eu posso tratar. Mas se eu estiver cheio da minha sabedoria, não tem jeito, Porque eu já estou satisfeito, já estou bem aos meus próprios olhos. Então não tenho que mudar, então não estou vivendo segundo a sabedoria do alto. O hipócrita se esforça e se contenta em parecer justo perante os outros, ainda que não se esforce para resolver o pecado na sua vida. Ele está preocupado com a aparência de ser melhor, e não de fato se tornar melhor do ponto de vista de Deus. Ele não quer ter o trabalho, ele não quer viver
da mesma caminhada que os outros. Na verdade, ele já chega que ele está lá, muito acima, né? Jesus falou assim também: vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Falou, vocês parecem, falou para os fariseus, parecem que são pessoas, devem ser imitadas. Jesus falou, mas eu sei que isso é falso, é mentira, eu sei que está dentro do coração de vocês. Precisa ser resolvido isso aí. A hipocrisia contamina todos os nossos relacionamentos. Jesus também falou, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo a seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Percebe? Não só algo que eles tinham na vida, que nós podemos ter, mas aquilo influencia, é baseado nisso que a pessoa vai influenciar outras pessoas, baseado na hipocrisia. Os fariseus se concentravam no coração, no exterior, na justiça própria que conseguiam por aquilo que conseguiam realizar, né, na aparência para as pessoas, ao invés de realmente serem justos segundo os padrões de Deus, porque para ser justo segundo o padrão de Deus, ele precisa de Deus. Ele precisaria se ajoelhar aos pés de Jesus e falar, eu sou um miserável de um pecador, eu não consigo. O que o Senhor está falando de mim é verdade, o Senhor fez um raio-x aqui da minha vida. Então eu preciso correr para o Senhor. Mas eles não faziam isso, porque eles se contentavam em parecer justos. Ainda que Jesus pudesse, uma atrás da outra, apontar na vida deles, falar assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui é errado. Mateus, o Sermão do Monte, né, mostra isso assim, ó, essa aparência de vocês, eu sei que está lá dentro. E Jesus falou para os discípulos, inclusive, em Mateus, no Sermão do Monte, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, vocês vão tudo para o inferno, não vai para o céu, porque a justiça, como é que a justiça vai exceder em muito? Só se eu correr para Jesus, que me justifica e me ensina a viver, porque de outro jeito não dá. Então eles se realizavam em parecer justos perante os outros. Então como é que eles se relacionavam uns com os outros? Baseado em seus próprios critérios, né? Por isso que um ficava apoiando o outro lá, não, essa vida aqui, mas o fulano, né? Aquela seita que se autoajuda, se apoia ali, né? E este estilo de vida escravizou não só eles mesmos, eles não permitiam que o Senhor Jesus mostrasse a podreira que estava ali dentro, porque eles se protegiam. Então esse estilo de vida escravizou não só eles mesmos, mas a todos os que os consideravam a justiça exterior como sendo igual à justiça verdadeira. Por isso que o povo seguia, porque falava, poxa, o povo lá, né, olha para a vida dele, não dá certo, mas os fariseus parece que estão quase flutuando ali, deve ser aquilo que Deus espera. E Jesus teve que desmontar na cabeça das pessoas essa falsidade, esse engano. E o Evangelho desmonta isso, porque ninguém que chega a Cristo, chega com o nariz empinado. A gente sabe disso, a nossa autojustiça vai para a lata do lixo, para que você receba a justiça do Cordeiro de Deus na sua vida. O hipócrita é o falso mestre que ensina mentiras, porque já perdeu a sensibilidade à verdade. É isso que Paulo fala para Timóteo também. Fala pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O contexto aqui é aceitar ensinos de fontes demoníacas. Ou seja, o que é ensino de fonte demoníaca? Se for ver lá depois, né? É todo ensino que é baseado na mentira. O diabo é o pai da mentira, ao invés de aprender a verdade de Deus. Tudo aquilo que não corresponde ao que Deus falou, está escrito, que está aqui, é ou vem de um ensino de demônios.
para trazer algo falso, algo que vai confundir, algo que vai trazer algo que Deus não falou. E funciona, por quê? Porque nos ajuda a parecer algo. É muito mais fácil para a nossa natureza parecer justo do que o trabalho de realmente aprender a ser justo. Então os falsos mestres ensinam isso, e eles mesmos, percebe, têm cauterizado a própria consciência. Eles não percebem mais que o que eles estão fazendo é ensinar algo que coopera com o diabo. Desviaram no começo, e agora eles estão atolados naquilo. O hipócrita termina sem discernimento, sendo enganado pelo próprio engano. Jesus confrontou uma vez aquelas pessoas e falou: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Se ia chover, se não ia, né? Sabia um monte de coisa. E entretanto não sabeis discernir essa época? Você não sabem que o Messias devia estar aqui, do jeito que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo? Não consegue mais enxergar. Porque já está satisfeito com, eu estou bem, está auto-enganado já. A hipocrisia, como qualquer outro pecado, pode e deve ser eliminada pelo processo de mudança bíblica. Por isso que Pedro escreve: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Se tem essa ordem para nós, de nos despojarmos, de aquilo ser retirado da nossa vida, é porque em Cristo podemos fazer isso, não é? Graças a Deus, nós temos condições em Deus de realmente eliminar essa tranqueira da nossa vida. A hipocrisia pode estar presente até mesmo na vida de cristãos fiéis. Aquele trecho de Gálatas 2:13 fala: e também os demais judeus dissimularam com ele, está falando de Pedro, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar para a dissimulação deles. Essa palavra aqui é a palavra hipocrisia. Pedro estava ali, lembra, com um grupinho ali de judeus, de gentios, estava ali, tendo comunhão, beleza. Quando chegou os judeus, ele falou: não, eu não estou com esse grupo aqui não. Então assim, estava preocupado com a opinião dos outros, estava preocupado em viver não o que Deus queria para ele. Pensa, e era o apóstolo Pedro, pessoal, e Barnabé. Então eu tenho certeza que eu também posso viver, ou estar vivendo, e preciso de ajuda nisso. E finalmente a hipocrisia pode ser vencida pela submissão às correções de Deus. Ora, o intuito da presente admoestação, seja na carta lá de Paulo a Timóteo, seja aqui, visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Deus quer nos levar para isso, irmãos, para que a gente se satisfaça realmente naquilo que Jesus é de verdade a nossa vida, e não numa aparência, não num costume, e nada disso que não é verdade. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, e obrigado pelo teu Espírito, que nos ajuda a entendê-la, nos ajuda a aplicá-la, nos motiva a voltarmos coração para o Senhor. Nos abençoe por meio da tua palavra, de praticarmos, de pensarmos, refletirmos na nossa vida uma mensagem como essa, com honestidade perante o Senhor, pensando que só esse ato já é um ato de nos livrarmos da própria hipocrisia. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo.